Olá, estamos aqui no programa Águas de Aruanda com a convidada especial Ana Cristina Prado para falar sobre fitoconsciência. Eu vou ler aqui um pouco o prefácio do livro. Diante do estabelecimento da nova Terra, o processo de expansão da consciência torna-se condição inexorável para os que aqui permanecerem. Nesse contexto, surge a fitoconsciência, ferramenta canalizada pelos seres de Orion, que contribuirá para que os seres em experiência humana possam reprogramar as suas consciências através de um processo de recalibragem celular, permitindo que cada vez mais um maior número de pessoas despertem o seu propósito divino e de vida. Ao despertar o seu propósito, o ser em experiência humana reconhece que o importante na vida é trazer a luz da consciência a este mundo através de suas ações, pois a plenitude do ser reside em não apenas estar consciente, mas ser consciente. Com isso eu dou a palavra a Ana Cristina. Bem-vinda, Ana Cristina. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto que me é muito caro, que tem uma profundidade, que tem uma beleza incrível, né? E, e traz para, eu digo, para a humanidade mesmo, né? Um remédio, uma ferramenta de autocura de tamanha eficácia, eficiência dentro desse processo de, digamos, de transição para a nova terra. Você muito bem leu aí no prefácio do livro que ele fala justamente sobre isso, né? Que nesse momento em que estamos atravessando, não basta o ser estar consciente, mas ser consciente. E é isso que faz com que esse projeto Fitoconsciência ganhe tamanha importância. Né? E uma das coisas interessantes da importância dele ser levado a todos é que no preâmbulo e na dedicatória desse livro é justamente dedicado a todos os seres em experiência humana habitantes do planeta Terra. Ou seja, a responsabilidade é grande de fazer com que esse conhecimento, essa ferramenta de autocura, chegue a todos os seres em experiência humana. Interessante que tem total relação com Pai Damião esse livro. Aqui tem já uma palavra de Pai Damião no início. A fitoconsciência é o acesso mais profundo que todo e qualquer ser planetário pode ter à sua fonte de equilíbrio e integridade efetiva, porque a pessoa está bebendo da sua fonte de origem, qual seja o todo. Fale um pouco sobre sua relação com o Pai Damião durante o processo criativo e desse livro. Como eu disse, esse processo para mim foi um presente. Né? Dizem que cada ser nesse plano tem uma senha. Talvez essa seja a minha senha. E que eu procuro abraçar com responsabilidade, com muito carinho, com muita dedicação dentro daquilo que eu posso ofertar. E Pai Damião foi o grande instrumento de todo esse processo, como um ser de luz, né, da constelação de Órion, né, e que trouxe esse conhecimento da constelação de Órion para nós aqui na Terra. E essa relação foi muito interessante porque se deu como uma grande conversa. Né? Na realidade, eu brinco que eu fui sendo envolvida com o tempo e eu não tinha a dimensão no início da profundidade e da importância do tema. Então, me envolveram. Mas foi um envolvimento, apesar de não ter conhecimento de todo, mas que me trouxe muita satisfação, muita alegria, muito prazer em poder fazer. E apesar da responsabilidade ser muito grande, mas nada que é muito bom pode vir sem responsabilidade. E Pai Damião, nesse processo, né, de disseminação desse conhecimento, travou comigo uma série de conversas, né, onde ele trazia todas as informações e todos os conhecimentos. Agora tem uma coisa muito interessante, Fábio, nesse processo, e a espiritualidade é muito sábia nisso. Tudo que ele nos traz, e não diferentemente a fitoconsciência, você não tem uma receita de bolo pronta. Você tem, digamos assim, um processo de provocação para você se aprofundar nesse tema.
Muitas vezes são metáforas, são formas de você traduzir esse conhecimento em que você tem que efetivamente mergulhar, buscar e dissecar esse conhecimento para que você possa traduzi-lo da melhor forma. E eu digo sempre que a fitoconsciência foi um grande exemplo disso, mas que me deu, como não poderia deixar de ser, uma grande oportunidade de poder conhecer um pouco mais e aprofundar nesse processo. E olhe, o próximo episódio vai ser com o Tiago Avelino falando sobre florais de Gaia. Eu estou vendo aqui que eu também fiz parte do prefácio, vou ler o Sim, que eu por favor. escrevi aqui. Fitoconsciência é uma importante reflexão e profundo caminhar espiritual sobre o reino vegetal, mais precisamente dos saberes disponibilizados a todos nós, seres em experiência humana, por meio das plantas trazidas de outros planetas e constelações materializadas no planeta Terra para auxiliar nas constantes ressignificações existenciais e calibragens humanas. Tudo está conectado e acontecendo para a construção do Homo Integralis, ainda melhor ao sabermos que as plantas estão nos ajudando ao compartilharem os seus saberes e ressonâncias áuricas conscienciais. Ou seja, estamos vivenciando um momento ímpar de travessia e participando da transição do mundo de regeneração tão aguardado e hoje com sinais nítidos da realidade desse portal que se abre e chamamos de fitoconsciência. Você também fala aqui sobre quem veio primeiro, a semente Ou a ou a planta. planta. Eu quero que você fale. Agora eu me lembrei dessa passagem falando de plantas que vêm de outros planos, de outros planetas. Verdade. Diz que a fonte criadora, esse ser maior, essa energia maior que chamamos de Deus, ao criar esse plano, esse espaço, para que nós habitássemos dele, não podiam fazê-lo sem implantar algo que nos desse a possibilidade de sobrevivência. E ele cuidou disso com primazia na medida em que trouxe o reino vegetal, primeiro, para esse plano, para justamente dar a sustentação, dar a condição de que nós aqui nos desenvolvêssemos. Não só sem perder de vista também a fauna, né? A fauna e ato contínuo, o homem. E sempre reside essa pergunta, né? Quem veio primeiro, a semente ou a planta? Como foi que essa fonte criadora colocou isso aqui? E eu já fiz essa pergunta algumas vezes e a resposta é muito simples. As duas. As duas chegaram aqui ao mesmo tempo, né? Como assim, Ana? Como é que chegaram? No processo de evolução, no processo de adaptação, tão preconizado por Charles Darwin, a planta teve sua, né, condição de desenvolvimento aqui nesse plano, nesse processo. Primeiro, pequenas centelhas, né, que vieram a desenvolver as plantas no planeta Terra. Teoria da evolução, teoria da adaptação. Já com as sementes, aí a gente tem algo mais profundo. As sementes, elas foram trazidas de outras esferas, de outros planos extraterrenos, e aqui colocados porque eram necessárias também, né? Então, nós temos duas formas de desenvolvimento do reino vegetal no planeta Terra. Como eu disse, com o processo de evolução de algo que já começando a crescer nesse plano, e também de sementes trazidas e que foram cultivadas em outros planetas para que aqui chegassem e fossem desenvolvidas, a fim de que pudessem servir a esse ser em experiência humana que futuramente viria a habitar. E olhe, esse livro é muito profundo, tá? Não dá para falar em consciência sem falar da consciência mariana. E aqui é você que é uma das organizadoras do Encontro com Maria, que Maria, nós temos no Água Jaruanda uma vez por mês, que é pais e mães que rezam, né, pelos seus isso, filhos. E aqui tem uma passagem do Sermão da Montanha, e você faz referência à consciência mariana e à consciência crística. Eu gostaria que nossos perfeito. ouvintes aqui também tivessem essa oportunidade de você falar um pouco. Falar de Maria, para mim, é o que há de melhor que pode existir, né? E a consciência mariana, nesse processo, como eu digo, esse livro da fitoconsciência, a gente abre os capítulos, o primeiro capítulo, justamente falando que não poderia deixar de ser consciência.
né? E dentro da consciência, de uma abordagem que fazemos sobre a consciência, trazemos a consciência mariana e a consciência crística como fechamento desse capítulo. Falar de consciência mariana é falar na simplicidade das coisas, porque a consciência mariana reside na simplicidade das coisas, no desabrochar de uma flor, no orvalho da manhã. Aí reside a consciência mariana. E falar de consciência crística é entender o que há de mais único que existe, é trabalhar a unicidade das coisas, porque Jesus não veio para separar absolutamente nada. Jesus veio para unir. Então, é o sentimento de unicidade que ainda não conseguimos perceber isso enquanto seres em experiência humana. Né? Como diz, muitos ouvirão e poucos entenderão. Jesus falou muito, Jesus deixou um legado sem, sem, não há como descrever, de amor, de unicidade, mas ainda não conseguimos compreender isso, né, na sua essência. Mas, para mim, essas duas consciências residem nisso. Maria, na simplicidade da essência das coisas, simples assim, e Cristo, com a teoria e com o trabalho do amor movido dentro de uma unicidade. Isso, para mim, é a maior tradução de consciência crística e mariana. Inclusive, Pai Damião também fala que Maria, sua mãe, Santana, né, Ana, elas eram alquimistas das ervas, Sim, né? Elas faziam sim. alquimias. Então, há quanto tempo essa fitoconsciência não tem sido trabalhada? E agora nós estamos tendo a oportunidade de estudar mais, que é diferente da fitoenergética e da fitoterapia, não Terapia. é? Vamos fazer Perfeito. um diferencial desses É três muito importante vertentes. isso para a gente compreender melhor, né? Porque muitas vezes a gente fala de fitoconsciência, mas as pessoas ainda. O que é isso? Inclusive, eu brincava no início, eu disse: se você for procurar no YouTube, no Google, você não vai encontrar. Mas, enfim, quando a gente fala de fitoterapia, nós estamos falando do princípio ativo das plantas que cuida do nosso corpo físico. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho um problema no trato digestivo e utilizo um chá de erva cidreira para poder me auxiliar nesse processo de cura. Perfeito. Quando eu falo de fitoenergética, eu estou sutilizando, digamos, um pouco mais a atuação das plantas. Quando você coloca um vaso de planta, de flores bonitas, belas, perfumadas dentro de sua casa, aquela energia daquelas flores, ela já transmuta a energia de sua casa. É você sentir essa percepção de forma a você trazer isso como uma forma de equilíbrio de suas emoções. Né? Então, eu saio do plano físico e vou para o plano, digamos, psicológico, o campo das emoções, isso dentro da fitoenergética. Quando eu saio da fitoterapia fitoenergética e vou para a fitoconsciência, eu vou estar tratando de algo mais sutil ainda, a alma, o espírito. Como bem diz, todas as nossas doenças, todas as nossas adversidades começam na alma, porque quando ela vai partir para o corpo físico, na alma já está há muito tempo. Né? E a fitoconsciência vem justamente com esse objetivo, com essa finalidade. Muito interessante. Inclusive, enquanto você estava falando, eu lia sobre a alma da planta e você faz muitas observações. A natureza alimenta a própria natureza. No campo consciencial, prevalece aquilo que nos faz bem dentro da lógica do que temos para o agora. E se existisse alguma hierarquia entre os seres humanos, os vegetarianos ou outras dimensões alimentares ditas mais conscientes desintegrariam dessa faixa terrestre e iriam para uma dimensão superior. São muitas É. observações que você E fala. aí vai uma frase que eu adoro, muito simples, que resume isso. Quem é o homem? Quem é a natureza? Quem é o homem? Quem é a natureza? Porque nesse processo aí, nessa questão de hierarquia, muitas vezes o homem se coloca como acima de tudo, superior a tudo. E ele simplesmente é parte da natureza, tal qual os vegetais, tal qual os animais. É apenas mais um elemento desse processo. Né? E posso lhe afirmar com certeza, e você sabe muito bem disso, Fábio, a natureza, desculpe,
O reino vegetal vive muito bem sem o homem, mas o homem não vive sem o reino vegetal. Isso, e do jeito que está o planeta, tantas queimadas e tudo, né? É um risco também, a extinção do homem para que a Sim, natureza sobreviva. sim, Aqui tem uma passagem interessante, até grifei no meu livro. Os pajés, babalaús, tantos outros sacerdotes que aqui se manifestavam nos sistemas tribais, se revestiam de ervas, faziam escaldapés para acessar algo mais sutil, a conexão efetiva. Escaldos de ervas também, mas alguns entenderam que isso era pouco e precisava ter um domínio maior das forças brutais da terra. Daí começou a ocorrer o sacrifício dos animais, com a isso. ingestão do sangue, força vital. Então você vai falando, e depois, há 16 anos, houve o rompimento da rede energética Energética. planetária. Fale um pouco sobre esse rompimento, Ana. Imagine que o nosso planeta ele é revestido como uma rede. Pense numa rede. E a rede tem pontos de conexão, certo? Quando, digamos, uma linha cruza com a outra, você forma um ponto. Esses pontos. O que acontece ao longo do tempo, em função justamente desse processo, digamos, dessa materialização exacerbada, das pessoas não focarem na sutilização das coisas, foi justamente o rompimento dessa teia, o rompimento desses pontos energéticos, né? E há uma luta muito grande da espiritualidade e eu poderia até dizer, viu, Fábio, de um trabalho que já se evidencia nesse planeta, apesar de tantas adversidades, no sentido de restabelecer essa rede, essa malha que envolve e que protege o planeta Terra. É Com isso, é certeza. isso que a gente fala muito nessa nova fase da regeneração, da nova era, da quinta dimensão, né? Perfeito. E é bem interessante. Você também poderia nos falar mais, Ana, sobre essa passagem aqui, envolvendo a geometria sagrada das plantas. A gente sabe que cada planta tem um desenho e não é à toa. Cada desenho desse representa. Você faz associação até com a língua, né? Sim. A geometria é algo muito presente e crucial dentro da fitoconsciência, né? Para falar de geometria na fitoconsciência, eu vou me reportar à Grécia Antiga, onde Pitágoras já dizia, muito mais do que descrever, a geometria ela revela. Isso é muito profundo, Fábio, extremamente profundo. E ela guarda profunda consonância com justamente a fitoconsciência. Porque é justamente através da geometria das flores que nós vamos identificar a necessidade, a conexão do ser em experiência humana para estar naquele momento demandando aquele determinado floral, através da geometria daquela flor. Tá? Então, é essa geometria que faz essa conexão. A gente sempre diz que a geometria, ao você olhar para a geometria de uma flor, você está fazendo uma abertura mental. É o primeiro passo. É identificar. Olhei, me identifiquei. Geometria, que é a nossa íris do olho, reconhece geometria. E ao você se identificar, você faz uma primeira abertura mental para ir em seguida, com o uso do floral, a fitoconsciência vir e agir no processo de recalibragem celular. Tem uma coisa muito importante. Não há de se falar em modificação da consciência com o trabalho da fitoconsciência, mas sim de recalibragem. Simplesmente recalibragem. Entendi. Ao ingerir esse floral de Gaia, que no próximo episódio o Tiago vai abordar com você, Sim, nós estamos recalibrando a nossa consciência. perfeito, É uma perfeito. conexão. É justamente de você trazer essa harmonia, né? Esse trabalho que a planta faz a depender da sua identificação, que você vai justamente fazer esse processo de recalibragem. Mas tem uma coisa interessante, e eu vou lhe fazer uma pergunta, depois você me devolve. Sim. Eu disse que a geometria, íris do olho, reconhece geometria. Então, para você identificar, de repente, aquela planta, aquela flor da qual você necessita, da qual você guarda sintonia naquele momento e que tem o princípio curativo que vai lhe atender, você o faz através da identificação visual da geometria. E se eu for uma pessoa ceifada da visão? Como eu vou identificar isso? Pode me retornar a Seria pergunta? pelo cheiro?
Pelo, também, também pelo toque. olfato e Sim, pelo toque, sim. pela pele, né? O simples você, né? As pessoas que normalmente são ceifadas da visão, elas têm uma sensibilidade extremamente aguçada nos outros sentidos. E pelo tato você pode identificar aquela sintonia com aquela geometria, ou até pelo olfato. E olha, eu que faço muitos banhos de ervas, eu também, às vezes, a erva é que me chama para aquele Com banho. Não é nem um certeza. estudo, estou precisando desse banho para hoje, não. Quando eu vou lá no mercado, principalmente eu vou muito no mercado de Aracaju, a planta é quem me chama. E o cheiro Interessante. também. Eu toco e o meu corpo precisa também É. daquela sintonia. É bem Você interessante. ratifica exatamente isso que a gente Ratifico. acabou de falar, Exatamente. E você né? fala da teoria das cordas, não é? Teoria das cordas. É interessante. Teve uma passagem bastante interessante. Quando nós estávamos, eu nesse diálogo com o pai Damião, ele colocava algumas coisas, e como eu dizia sempre, no sentido provocativo, como sempre, como ele gosta de ser, de forma bem pertinente e sábia, não podia ser diferente. E teve uma certa feita onde ele falou: o processo de vibração da seiva da planta, esse processo vibratório que permanece nas flores, ele vai fazer o trabalho de recalibragem celular. E eu ficava me questionando, mas como exatamente isso vai acontecer, né? Como a gente tem um pé na espiritualidade e um pé na ciência. E a gente sentindo essa necessidade de buscar na ciência também uma explicação. E eu me questionava sobre isso, mas ele continuava calado. E eu fui para casa e comecei a pesquisar. Disse, meu Deus, onde eu vou estar com essa resposta? E me veio à mente, a resposta está na física quântica. A resposta vai estar na física quântica. E retornei. No outro dia, pai Damião, hoje nós vamos começar por uma pergunta minha. Ele, com aquele aspecto bondoso que lhe é peculiar, pode falar, minha filha. Disse, essa questão da vibração, né, que traz esse processo de recalibragem celular, a gente vai ter que trazer da física quântica. A explicação deve residir na física quântica. O senhor concorda? Acho que até um pouco de ousadia minha, mas o que me deixa muito tranquila é essa oportunidade que a espiritualidade também dá de você se manifestar, né? Esse processo, só fazendo parênteses, de evolução, reside muito nisso. Você não é um ser passivo, mas você é um ser participativo, em que você dialoga. Por que não? Por que não? E é isso que eles querem, no sentido de você crescer. E aí ele fez, olhou para mim com toda a suavidade. Pesquise a teoria das cordas agora. Você já deu um passo. Agora pesquise a teoria das cordas. E eu disse, yes, consegui. Pai E a Damião, teoria das coloca a cordas gente para estudar, viu? traz justamente isso. A teoria das cordas fala em quarks, que são partículas diminutas de energia, e que, a depender do tamanho do filamento do quarks e a depender do processo vibratório do quarks, ele revela uma substância. Como não podia ser na fitoconsciência? Como não podia ser? E aí existe essa conexão. Eu sempre gosto de falar que fitoconsciência é uma perfeita interação, junção, simbiose de ciência e espiritualidade. Para mim, isso é E perfeito. também você aborda um assunto que eu trato muito nos meus vídeos, que é um alinhamento dos chakras, a relação dos chakras. Sim. Você traz a árvore da vida e eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação desses chakras. Tem algo bem interessante aqui, que eu vou abrir aqui meu livro, que é justamente os chakras, a relação que eu gosto demais, que é justamente a relação dos chakras com esses seres, né? Com o reino vegetal, com o reino animal. E nos foi passado justamente esse aspecto. Nós temos 7 chakras principais, né? E os 3 chakras superiores, que é o chakra laríngeo, o frontal e o coronário, ele está justamente relacionado com o laríngeo com a fauna, o frontal com a flora e o chakra, o Coronário coronário com a natureza, que é a junção de tudo isso. É é interessante isso. interessante. E é justamente o chakra laríngeo,
sabedoria do que você verbaliza. Isso está relacionado à fauna. A flora, estar sem ser desse mundo, o frontal. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. E o chakra coronário é justamente a integração com o todo. Porque a gente diz sempre nesse livro da fitoconsciência que toda a sabedoria das plantas, ela é a perfeita conexão com o todo desde a origem. Quem estava aqui no início não fomos nós não, Fábio. Nós chegamos muito depois. Quem estava aqui no início eram as plantas. Então, você veja que os chakras superiores, eles têm justamente a conexão com esses três. O homem está relacionado com o chakra cardíaco, mas os chakras superiores é fauna, flora e natureza. Eu Olha, acho perfeito isso. profundo, viu? Nós estamos falando aqui já há 26 minutos. E Ana aqui também, Ana de Aracaju, ela é química industrial, bacharel em Direito, pós-graduada em Direito do Estado, corretora de seguros, servidora pública estadual, voluntária do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda, autodidata, constante buscadora do conhecimento e precursora da fitoconsciência que está nascendo agora, né, Ana, e você. Vou deixar essas palavras finais do nosso programa de hoje para depois passar para Tiago no nosso próximo episódio. Nesse primeiro momento, eu gostaria de dizer uma coisa muito simples que eu gosto de falar. Bem-vindo ao projeto Fitoconsciência. E se vocês que estão aqui nos assistindo, deixa aqui abaixo a sua pergunta sobre fitoconsciência para os nossos próximos episódios. Então, gratidão, Ana, gratidão, Pai Damião, Tiago Avelino, Pai Benedito e todos que estão conectados com esse projeto Fitoconsciência.